A partir de agora, uma edição especialíssima aqui do nosso Farol de Limeira, recebendo aqui o ex-vereador, ex-secretário de Cultura, professor José Farid Zanha. Muito bem-vindo, professor. Bom dia, Beto. Bom dia a todos que nos acompanham. Prazer estar aqui falando com você mais uma vez. E ainda é tempo de desejar um bom ano. Um bom ano para todos nós, né? Exatamente. Não, e aliás, eu ia te perguntar, né? Como é que é agora? Agora tá mais calmo, está se dedicando ao que agora? Novos projetos? Sempre. Que não né? param, né? Não. Não param. Não, se parar, morre, né? Não. Muita coisa acontecendo na minha vida, muitos projetos, né? Continuo com os meus projetos na área de música, o Avena fazendo... Tem mais tempo agora para me dedicar. Claro. Aí estamos fazendo uma produção muito legal, né? E brevemente vamos lançar. E isso também demanda tempo, né? Que às vezes eu não tinha muito tempo para isso. Então, para a parte de literatura, de escrever, sobre cinema as atividades no teatro, nas comunidades que eu sempre fiz como voluntário e continuo fazendo. Sim. As peças, né? Sim. As peças. É uma coisa bacana. Ainda hoje eu estava... Bom, nós vamos falar da indicação do Oscar, é claro, mas eu estava vendo hoje a primeira... Quer dizer, não a primeira, né? Mas uma das primeiras professoras da Fernanda Torres, dizendo assim, olha, desde o começo ela tinha realmente indicava que ela seria uma boa atriz, né? E dá para perceber isso em criança, Farid? Dá sim. Que a criança tendo muitas, depois não desenvolve, sabe? Mas você é capaz de notar, sim. Nós temos aqui exemplos nos projetos que a gente desenvolvia na Secretaria de Cultura. Um deles, por exemplo, a Via Sacra, né? Que o Jerônimo, o diretor, ele sempre gostou muito de trabalhar com as crianças. E principalmente na última edição, que foi no ano passado, que foi belíssima, né? Havia muitas crianças participando. Uma das cenas mais bonitas, inclusive, era a abertura que era feita com crianças. Coincidentemente, duas dessas crianças já estavam sendo aproveitadas no elenco de novelas do SBT. Olha. Né? Então, e são essas, especialmente um menino e uma menina que faziam parte do elenco, né? Tem um talento realmente expressivo e a certeza absoluta que eles vão caminhar nessa carreira. Que bacana. O nosso país ele é tão pobre em certas áreas que quando a gente ganha destaque em uma dessas áreas, isso serve de espelho, né, para as garotinhas. Você vê aí a Rebeca Andrade, o que ela fez nas Olimpíadas, lotou o número de inscrições, aumentou exponencialmente nas escolinhas do Rio de Janeiro, em São Paulo e tal. E agora eu vejo essa questão de uma atriz, né? Claro que todo garoto quer ser jogador de futebol, centroavante, artilheiro e ganhar milhões, né? Mas será que alguém tem vontade de ser ator ou uma atriz? Dá para encontrar gente assim? Que tenha esse desejo? Tem muito. Tem? Muito. Tanto que os cursos que são oferecidos, né, pelo poder público, até também as escolas particulares, estão sempre lotadas de gente que quer, né, se desenvolver nessa área. Os nossos cursos de teatro sempre foram muito procurados, tanto por jovens como crianças, adultos e até pessoal da terceira idade, que se aventura, né, que se joga muito. Bom, porque tem papéis para todas as idades. Para todas as idades. E quando alguma empresa, por exemplo, vem atrás de gente para fazer figuração, a quantidade de inscritos é absurda. Né? Então, às vezes, não tem nem muita divulgação, porque também eles às vezes, não querem propositadamente, né, para não gerar um número até muito grande. Sempre aparece muita gente disposta, né, e com desejo de seguir nessa carreira. Que interessante, eu não tinha ideia disso, não. Sim. Não tinha ideia disso. Porque, bom, é como você falou, não tem divulgação, porque já tem, né? É uma demanda que já existe, né? Isso tem mudado muito, Beto, até pela formação cultural, que no Brasil ganhou muito destaque nos últimos anos, né? A formação mais completa, por exemplo, de atores e atrizes, que agora, quando estudam, não estudam só a interpretação, né? Estudam canto, estudam dança, né? E principalmente pelo mercado que se abriu aqui com os musicais, né? Que oferecem assim, oportunidades extraordinárias. Cada musical
que abre inscrições para testes, né, recebe uma avalanche de gente interessada e gente com competência. Eu mesmo conheço muita gente, até daqui, que já foi fazer testes em musicais e que levam uma formação bem mais completa, né? Atores e atrizes que não só interpretam, como cantam e como dançam, né? E só ver os musicais, principalmente aqueles que são não apenas as franquias, né, que repetem tudo que vem da Broadway, mas os que são produzidos, criados com temas, né, exclusivamente brasileiros. O caso do musical Clara Nunes, a Tal Guerreira, que está em cartaz em São Paulo, no Teatro Renault. O tema mais brasileiro impossível, falar da história da Clara Nunes. E tem um elenco extraordinário, muito grande, de músicos e atores e cantores e bailarinos que a gente vê e sente orgulho. Que bacana, que bacana. Deixa eu te perguntar uma coisa. A beleza, a questão física, estética, ela é um diferencial, ela ajuda, ela é limitante? O que você acha? Eu acho que ajuda muito. Ajuda, ajuda bastante, né? Às vezes também os papéis exigem, né? O que eles chamam no teatro do physique du rôle, quer dizer, você tem que ter uma certa aparência que se encaixa naquela personagem, né? Mas muitas vezes o talento é tão grande que a pessoa não é tão bonita, mas em si ela é capaz de se transformar, né? E ficar bonita, inclusive. O caso da Fernanda Torres, acho que foi meio por aí também, né? A Fernanda é um caso extraordinário, né? De absoluto talento, de absoluto domínio, né? Das artes cênicas. Ela desde muito jovem, né? E ela era bem bonita quando ela era jovem, né? Ela tem aqueles traços da Fernanda, com aquele olho característico, né? É isso mesmo. Mas quando ela fez Eu Sei Que Vou Te Amar, muito jovem, e já ganhou o prêmio de melhor atriz em Cannes, né? Já era um sinal de que essa menina, essa mulher viria mesmo com tudo na carreira. Eu sou um dos órfãos de duas séries, né? Porque, lembrando que ela é uma excelente comediante também, né? Muito excelente. Comediante. Aquela Entre Tapas e Beijos que ela fazia lá, um negócio extraordinário. Depois que interrompeu a série, eu fiquei meio assim, por que interromper, né? Depois ela fez aquela Vani também, naquela outra série também. Não me lembro o nome aquela que contracenava com ela. Luiz Fernando Guimarães. Esse Tapas e Beijos. A Vani. A Vani. Não, e teve a outra que ela... Andréa Beltrão. Andréa Beltrão. Também é outra extraordinária também, é muito boa também. Ela é muito bacana. Nós vamos falar sobre o Oscar também. E eu quero entrar sobre o Oscar numa área que tem me chamado muita atenção. A gente já conversou muito sobre o Oscar, mas principalmente por parte da Globo, que é a maior interessada na divulgação do filme e tal, eu acho que pela primeira vez deu para perceber que concorrer a uma indicação do Oscar, e também o Globo de Ouro e outras indicações internacionais, demanda uma estratégia violentíssima, né? Porque a pessoa tem que participar de 500 entrevistas, 600 aparições, fotografia, etc. e tal. Poxa, eu não tinha ideia disso, Farid. É uma maratona. É uma maratona. E, assim, que bom, né, dessa vez que está sendo possível fazer, né, uma campanha grande, porque os grandes estúdios fazem mesmo isso. Porque a visibilidade que o Oscar dá a uma produção é impressionante. São milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro com os olhos voltados para isso. Não é qualquer coisa, né? A indústria cinematográfica tem um poder extraordinário, que não é só a diversão, não só a arte gera economia, né? No mundo inteiro. Então, um filme ter a visibilidade que é conferida por uma indicação ao Oscar é extremamente importante. Graças a Deus, dessa vez, tem a Globo Filmes, mas tem o Walter Salles, que é um diretor extraordinário. Eu adoro o Walter Salles, é um dos meus favoritos, né? Ele é um dos que confere ao cinema brasileiro a importância que ele tem realmente, que é um grande cinema. Falta a visibilidade, que agora começa a ter mais, né? Com essas indicações. Walter Salles é diretor de Central do Brasil, uma obra-prima, diretor de Terra Estrangeira, de Abril Despedaçado, Diário de Motocicleta, são todos filmes irretocáveis, né?
E tem um detalhe interessantíssimo, ele é riquíssimo, né? Ele é muito rico, ele é herdeiro do Itaú. Mas uma pessoa que não precisava disso, só que ele se joga nisso, tem capacidade de levar adiante, né, esses projetos e fazer essa maratona pela Europa, por todos os Estados Unidos, né, fazendo com que o filme tenha visibilidade, que a Fernanda possa dar entrevistas nos programas mais importantes, de maior audiência do mundo, né? Exato. Não só nos Estados Unidos. E isso realmente conferiu a visibilidade que o filme merece, porque é um grande filme, é um filme extraordinário. Então, tudo o que o Walter, toda a produção fazem para que ele seja visto no mundo inteiro, eu acho muito válido, tem que aplaudir mesmo. E ele é botafoguense. Eu vi uma entrevista dele ontem, ele falou, como todo botafoguense, eu sempre desconfio que não vai dar certo. Eu não sou muito otimista, alguma coisa pode acontecer. Mas o sujeito, assim, me pareceu, é claro que agora que a gente presta mais atenção, um sujeito extremamente simples, né, Farid? Um cara tranquilo, simples, do bem, muito do bem. Muito simples. Mas ele é muito rigoroso, né? Quando ele dirige. Fernanda Torres falou isso várias vezes. Não rigoroso no sentido de ser grosso, estúpido, não, porque tem muitos são, né? Mas, assim, obsessão pelos detalhes, né? E aí ele fez esse filme, né, a visão do Walter Salles a respeito do filme, né, da história de Ainda Estou Aqui, que já é um produto do livro do Marcelo Rubens Paiva, contando a história, né, da sua família, de Eunice Paiva, essa mulher extraordinária. Ele fez um filme basicamente sobre uma família vivendo o impacto de uma coisa trágica, né? Que foi aquela passagem do desaparecimento do Rubens Paiva. Então, isso às vezes pode parecer um tema que vai gerar um filme, um melodrama exagerado, né? Uma coisa panfletária. Porque a história já é dramática, né? Em si. Mas ele poderia usar aquela coisa dramática contra a ditadura, uma coisa panfletária. Ele não fez isso. Fez a história daquela família tradicional, como toda família, que recebe amigos, que se diverte, que tem posições políticas, que fala de literatura, que curte música. E essa família é abalada por um acontecimento extraordinário e passa a ser conduzida por uma mulher fortíssima que não se abate, né? Não se abate, não se desespera. E isso fez com que a Fernanda Torres tivesse que compor uma personagem que é capaz de transmitir toda essa angústia, todo esse drama sem arroubo, sem exageros, né? Ela faz tudo contido, tudo baseado nos olhares, nas expressões faciais, nos sorrisos, com poucas cenas em que ela precisa se tornar um pouco mais agressiva. E isso não passou desapercebido pela crítica internacional, que viu na composição de Eunice Paiva a dificuldade que foi para Fernanda Torres se conter, fazer uma interpretação contida, né? Isso é que levou a Fernanda aos prêmios que ela recebeu, aos mais de 10 minutos de aplauso lá no Festival de Veneza, a conquista do Globo de Ouro e agora a indicação ao Oscar. Isso tem a ver também, talvez, né, com uma época, né? Eu sou nascido no começo da década de 1960, ou seja, minha mãe deu à luz no comecinho dos anos 60. Depois nós tivemos o regime militar, etc. Mas as mães dessa época, dos anos 50, 60, elas eram mais assim, elas tinham um estereótipo assim, mais contido, né, Farid? Mais preocupada com o lar, não tanto com o futuro, carreira profissional. Então, acho que elas tinham esse perfil agregador, né, dos filhos, do marido, e isso ela passou também, né, enormemente no filme. Sim. Ou seja, são 5 filhos, né? 5 filhos. 5 filhos, não é fácil. Famílias numerosas nessa época. Exato. Né? Famílias numerosas, não como hoje. Ali era nos anos 70, né? No início dos anos 70, a história se passa, as mulheres já estavam se encaminhando para o tal do empoderamento, né? E até tem uma novela da Globo que é muito interessante, em cartaz agora, que se chama Garota do Momento, né, que se passa no final dos anos 50. E mostra
as mulheres como elas eram, né? A mulher tinha que ser do lar, tinha que ser recatada, tratar dos seus filhos, e ali eles colocam umas personagens femininas que já estão rompendo com isso, né? Sim. Então, é mais ficcional, porque não havia tantas mulheres assim que, né, tomavam a frente dos problemas e buscassem realmente seu espaço. Então, eu acho bem interessante que essa novela, apesar de ser da época de 1958, coloca temas que são importantes serem debatidos hoje. Deixa eu te perguntar uma outra curiosidade. Muito se ouviu o seguinte, né? É muito interessante porque os temas para concorrer no Oscar, penso eu, eles têm que ser universais, né? Universais, não pode ser uma coisa estritamente local, embora existam exceções. Você acha que, do ponto de vista internacional, as pessoas compreenderam ou compreenderão o que foi um regime da ditadura militar num país da América do Sul, como nós? O filme dá essa possibilidade? Completamente. Dá completamente pela forma, como eu já disse, que o Walter Salles tratou. A história, de como ele retratou isso, a sutileza de mostrar, né, alguns momentos muito pesados, muito dramáticos, mas como focar numa família que sofre os impactos, né, daquele período que nós estamos vivendo. É realmente universal. Esse filme pode ser totalmente entendido em qualquer parte do mundo. Nós já tivemos um caso, inclusive, aqui na América do Sul, de um filme argentino que nos anos 80 venceu o Oscar de melhor filme. Na época era chamado estrangeiro, hoje é filme internacional, que foi A História Oficial, com a Norma Leandro. Uma história bem semelhante. Mostrava uma mulher, né, vivida pela Norma Leandro, da Argentina, uma família sofrendo os impactos da ditadura na Argentina, que diga-se que foi bem pior do que no Brasil. Foi muito bem aceito, foi inclusive premiado, ganhou o Oscar, né, de melhor filme estrangeiro da época. Então, acho que tem tudo, sim. É um filme que é visto, né, e as plateias do mundo inteiro estão recebendo muito bem. Hoje em dia é o maior sucesso em Portugal, está fazendo muito sucesso em Portugal. Já tem as versões, né, na França, Je suis toujours là, é o nome que recebeu lá, na Itália, e Eu sono ancora qui. Eu sono ancora qui, está todos os cartazes lá em Roma, bonito de ver, né? É lindo, é emocionante você ver o cinema brasileiro, deixa eu dar pelo mundo. Sim, deixa eu dar uma olhadinha para ver se o Cláudio Bontorin já está conosco, ele que está lá na redação da Tribuna de Limeira. Bontorin, o papo está tão bom aqui que eu quase esqueço de chamar você, viu? Me desculpe, um grande abraço, seja bem-vindo. Eu percebi, eu estava aqui aguardando o chamado, né? E realmente o papo está interessantíssimo, viu? E tem que ser interessante, porque o filme é interessante, o filme é maravilhoso, como o Farid disse, realmente ele não é panfletário, muitos talvez esperassem isso, mas ele não é panfletário, e ele conduz o espectador, ele conduz quem está na sala de cinema a uma reflexão muito grande, principalmente a ficar de olho grudado na tela o tempo todo, pensando e imaginando qual vai ser a próxima cena. Bom dia, um ótimo dia a todos, um grande abraço. Farid, bem-vindo novamente ao mundo dos mortais, um bom dia para você, né? E as suas colocações estão realmente sendo muito interessantes e eu acho que faz parte. Eu gostaria de conversar com você. Eu acho que a cena que mais marcou, ou a cena que virou emblemática, é aquela no momento em que ela vai com a família dela posar para foto para a revista Manchete ou Cruzeiro, eu não lembro da época qual delas. E que o fotógrafo e o jornalista falam para ela fazer uma cara de séria, não sorrir, e ela, não sorrir por quê? Fabulosa, cena maravilhosa, ela e os 5 filhos lá naquela situação,
e todos sorriem para a foto. Eu acho que é isso que mostra o filme, né? É a capacidade dela de absorver a personagem que ela está, né, interpretando, e a capacidade dela de transmitir essa interpretação de forma verdadeira. Eu acredito que foi realmente muito bem escolhida para concorrer a melhor atriz também, né? E eu acho que nós teremos sim um Oscar para esse filme. Difícil saber qual deles, né? Ou quem sabe até os 3, né? Difícil, mas pode ser. que te marcou mais no filme, o Farid? Cláudio, bom dia, prazer falar com você, viu? De volta ao mundo dos mortais, mas então você me tirou da Academia de Letras, porque eu sou um mortal mesmo. Na academia eu continuo. Então, mas você tem razão, viu? A respeito dessa cena, uma cena emblemática, é um dos momentos realmente mais importantes, né, do filme. Tem outra cena que é a despedida dela, quando ela vê o Rubens Paiva sendo levado, né, por aqueles homens, e quando ele entra no carro, o olhar dela de despedida, como a câmera foca a cara da Fernanda Torres naquele momento, é impressionante, né? Então, você tem razão. E quanto às possibilidades do filme, né? Os 3 não vai levar, né? Não vai levar. Pela categoria de melhor filme, que ter sido indicado a melhor filme do ano é muito histórico isso, né? Deixou muitas e muitas produções que estavam sendo muito cotadas antes em todas as bolsas de apostas do mundo, deixou de fora, e entrou o I'm Still Here, ou Ainda Estou Aqui, entre os 10 melhores filmes do ano. Isso já é uma vitória. Imaginar que vai ganhar o Oscar de melhor filme do ano, como está indicado, realmente é uma possibilidade. Mas tem uma pedreira pela frente, né? Tem Emília Pérez, que é o representante da França, que tem 13 indicações ao Oscar, muito forte, inclusive na categoria de melhor filme internacional, é o nosso maior concorrente, né? Emília Pérez, um musical do cineasta francês Jacques Audiard, um filme francês, representando a França, mas a ação se passa no México e é falado em espanhol. E as atrizes são americanas. Isso está gerando também uma polêmica em torno de Emília Pérez. Inclusive, falaram que elas falam muito mal, né? Quer dizer, o que você ouve? Elas são americanas, falam castelhano, mas falam mal. Fizeram. Diz que a Zoe Saldanha, por exemplo, né, que está indicada a melhor atriz coadjuvante, que teve muito problema para aprender o espanhol, né? A Selena Gomez, ela fala com um sotaque muito, muito forte, muito acentuado. E uma das grandes polêmicas é que o Jacques Audiard, o diretor, teria usado inteligência artificial, né, para atenuar os sotaques, a voz dos atores e tal. E os técnicos nos Estados Unidos estão furiosos com isso, porque fizeram greve tudo no ano passado, porque o uso da inteligência artificial simplesmente tira o emprego de muitos, né? Claro. E uma das polêmicas é essa. A outra é de que o diretor filmou praticamente tudo na França, né, e não no México. A forma com que ele trata os mexicanos, não escolher atrizes mexicanas, ter dado uma declaração de que lá ele não achou as atrizes, né, para fazer o seu filme. Até se você entrar no Google aí, viu, Cláudio, e colocar lá Jacques Audiard pede desculpas, ele está pedindo desculpas ao México, inclusive, quer dizer, está assumindo umas culpas. Eu gosto muito do filme. Emília Pérez é uma história muito original, muito interessante. Eu adoro musicais, né? E é um musical, mas ele está sofrendo realmente essas polêmicas. Não que eu torça para que a polêmica atrapalhe, mas se favorecer, eu ainda estou aqui, está de bom tamanho também, né? Então, como melhor filme, eu vejo uma grande dificuldade. O Brutalista, esse filme com o Adrien Brody, que é um grande ator também, indicado a melhor ator, né, foi indicado em 10 categorias.
Se você pensar que Emília Pérez foi indicada em 13 categorias, ela foi indicada em 2 canções. Então, mesmo que ganhasse todos os prêmios, iria ganhar no máximo 12, porque está indicado na mesma categoria com 2 canções. Já tira uma. Em relação ao Brutalista, que tem 10, o Brutalista não vai concorrer a melhor filme internacional, que é uma das indicações de Emília Pérez. Então, está praticamente empatado. E o Brutalista realmente tem muita força, está nas bolsas de apostas assim, né? Como fortíssimo concorrente. E a melhor filme, penso que por enquanto, pelas análises, né, está mais para o Brutalista do que para Emília Pérez. E a atriz, né, que é a nossa grande, imensa torcida para Fernanda Torres, das atrizes que estão concorrendo, né, com certeza ela é a melhor. Isso não é bairrismo, não é de jeito nenhum. A grande concorrente dela é a Demi Moore, que faz uma participação extraordinária também no filme A Substância, que chega com 5 indicações ao Oscar, que é também um fato inédito, um filme de terror, né? Um terror físico, como eles estão chamando. A Demi Moore, que nunca ganhou nada, nenhum prêmio, no Globo de Ouro ela já ganhou, não concorreu com a Fernanda Torres, porque ela estava na categoria de melhor filme de comédia ou musical, e a Fernanda Torres estava como melhor filme de drama. Ela ganhou, né? Nessa categoria, ganhou inclusive da Mick Madison, que também é uma grande aposta pelo filme A Nora, mas passa a ser a grande concorrente de Fernanda Torres no quesito melhor atriz. Que o Oscar, a Academia, os votantes gostam muito dessa história da Demi Moore, por exemplo, nunca ganhou nada, de repente, né? Na sua carreira, com 60 anos de idade, é capaz de demonstrar todo o seu potencial de atriz, né? Como ela fez em A Substância. Isso pega também bastante entre os votantes da Academia. Porque Cláudio, vou te colocar nessa conversa aqui. Comparando o Oscar com o Carnaval, né? Jurado lá na Marquês de Sapucaí, acho que ele começa com 10. Com 10, né? Aí ele vai vendo algum escorregão, alguma coisa, aí ele tira 0,1, 0,2. E eu queria explorar mais do professor Farid exatamente esse aspecto. Você tem a Demi Moore e a Fernanda Torres. Se você começar a caracterizar as duas com uma nota 10, aí você vai para os detalhes. O que pode favorecer a Fernanda? Olha, eu acho que o que pode favorecer é justamente essa dificuldade de fazer um papel, né, que exige tanta intensidade, que é um papel extremamente dramático, numa composição quase minimalista que ela tem. É uma dificuldade tremenda. É muito mais fácil você fazer uma coisa explosiva, gritar, do que você demonstrar emoções com pouca coisa, né, com olhares, com gestos, com sorrisos. Eu acho que esse pode ser o diferencial. Interessante, né, Cláudio? Interessante a gente olhar para isso. De fato, Beto, eu acrescentaria mais algumas coisas, né? Ela tem uma participação integral, assim, inteira no filme, né? Principalmente nessa cena do sorriso lá para a foto, a despedida dela do Paiva, e também a representação da alegria na festa com os amigos, dançando na sala, né? As músicas da época. Então, essa transformação da alegria para a tristeza, para o terror, né? Porque é um terror realmente, ela passou por esse momento, ela chegou a ser presa, ficou um tempo presa lá para tentar contar ou se ela sabia de alguma coisa, né? Eu acho que tudo isso caracteriza muito a capacidade dela de enfrentar as situações em que ela vive ao longo de todo o filme. Eu acho que isso pode ser um grande diferencial também. Com certeza. Tudo isso somado, né? Mas assim, Cláudio, é uma pedreira, viu? A categoria de melhor atriz é assim, bem difícil.
Tem a Fernanda, com essa interpretação extraordinária. Tem a Demi Moore, que foi capaz de fazer demonstrar realmente, né, de tudo que ela é capaz nesse filme muito impressionante também, que é a Substância. Tem a Mickey Madison em A Nora, que é uma jovem atriz que faz também, tem um papel extraordinário, né? Ela é uma garota de programa, uma prostituta no Brooklyn, que se envolve com um filho de um magnata russo, né? Imagina só, né? Quando a família descobre o que acontece. Então, é um filme bastante interessante. Estou escrevendo sobre ele, inclusive, nessa semana. Tem a Carla Sofia Gascon. A Carla Sofia Gascon é a primeira mulher trans a ser indicada como melhor atriz, né? Ela realmente é uma atriz trans, né, espanhola. É outra crítica que fazem lá, né? Uma personagem mexicana que é uma atriz espanhola. Mas ela é uma grande atriz. E ela tem um papel extraordinário. A transformação que ela tem em Emília Pérez, que ela faz um chefão de um cartel de drogas no México, né? Que tem um aspecto extremamente rude, né? E quer se transformar em mulher. Então não vou falar mais, que a partir isso aí não é spoiler, porque está na sinopse, mas a partir daí o que eu contar já vai ser um spoiler. E ela tem uma interpretação realmente extraordinária, fazendo esse papel muito difícil, né? E também é uma concorrente de peso, e também a academia considera muito essas questões, né? Aí a primeira mulher trans a ser candidata ao Oscar, né? Não só por isso, ela tem uma atuação extraordinária em Emília Pérez. Então a Fernanda encontra uma pedreira para frente, como eu costumo dizer, né? E tem a Cynthia Erivo, que faz Wicked, né? A Cynthia Erivo, né, no Wicked, um musical muito bonito, plasticamente muito bonito, todo mundo conhece a história, todo mundo gosta muito. E a Cynthia Erivo realmente dá um show, né, de interpretação, porque canta, dança, faz pirueta, né? E tem talvez menos chance, mas eu considero que a guerra, digamos aí, seria mesmo entre Fernanda Torres e Demi Moore. Está funilando, Cláudio. Está funilando, com certeza. Agora nós vamos ter que ter paciência, né? Até o Carnaval, pois vai ser durante o Carnaval que serão anunciados os vencedores, né? É dia 2 de março, né? Isso, dia 2 de março. E não é a primeira vez, né, que o Oscar cai no Carnaval, né? Não é a primeira vez. Não é. Já coincidiu, né? Não é. Não, já coincidiu. Cláudio, vamos abordar agora o aspecto de filme internacional que também concorre o Ainda Estou Aqui. Tem aí, professor, os concorrentes do filme brasileiro? Eu não trouxe aqui. Uma colinha aqui, tem sim, mas eu sei de cor. Tá bom. Nesse aí a gente pode ter alguma chance? Talvez. Bastante. Tem muita chance. Ainda Estou Aqui no melhor filme internacional. Ou, como eu disse, né, um fortíssimo concorrente é Emília Pérez, que representa a França, né? Você sabe que nós já ganhamos uma vez melhor filme internacional, na época era filme estrangeiro, no Oscar de 1960, um filme de 1959 chamado Orfeu Negro. Orfeu Negro, baseado na peça de Vinícius de Moraes, Orfeu da Conceição, com música do Tom Jobim, filmado no Brasil, falado em português, com um elenco praticamente 99% brasileiro, só tinha a personagem principal, que é a Eurídice, feita por uma atriz americana chamada Marpessa Down. Esse filme mais brasileiro impossível ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, como era chamado na época, representando quem? A França, porque era uma produção francesa, com recurso francês, dirigido por um diretor chamado Marcel Camus, que era francês. Poxa. E agora nós temos aqui o Brasil brigando com a França, que é um filme que representa a França, filmado praticamente todo na França, mas ambientado no México, falado em espanhol, com atrizes americanas. E está indicado em 13 categorias. Então, acho que ele é o mais forte concorrente. Concorre também com o Irã,
com o filme A Semente do Fruto Sagrado. É um filme excepcional, maravilhoso. O diretor filmou quase às escondidas, depois daquele episódio que a moça, né? Que aquela moça morreu por causa do uso do véu, né, errado lá, enfim. O filme pela aborda, polícia né? moral. Esse é o pano de fundo. Sim, mas sim. o reflexo disso está dentro de uma família também. Né? Tá. Que é um promotor que é obrigado lá pelo governo a fazer certas coisas, né? E ele fica meio enlouquecido, assim, e isso passa para dentro da família. É sensacional o filme, né? A Semente do Fruto Sagrado, cuja ação se passa no Irã. O elenco todinho é iraniano, o diretor é iraniano, e esse filme representa a Alemanha no Oscar. Por questões políticas, né? Por não poder representar o Irã, representa a Alemanha. Tem também o filme da Letônia, né? Foi uma surpresa ele ter entrado, porque já é indicado a melhor animação. É uma animação linda, belíssima, chama-se Flow. É um gato preto, a história de um gato preto, né? Que perambula pelo mundo. Você vê, não tem humanos, então só vestígios de humanos, de construções. Você não tem uma explicação sobre isso, mas o espectador é levado a deduzir que aconteceu um tsunami ou uma grande inundação que arrasou com a humanidade. Então, ali animais, né, começam a se juntar mesmo os diferentes para mostrar que, diante das adversidades, né, diferenças têm que ser esquecidas para as pessoas poderem se unir. Certo. Pessoas não, no caso os animais, mas serve o exemplo para as pessoas. Precisam se unir para sobreviver. O filme é lindo, belíssimo. Meu favorito para animação é Flow. Também acho que difícil, porque tem fortíssimos concorrentes, mas se eu votaria nesse filme da Letônia como melhor animação. Mas ele concorre também a melhor filme internacional. Poxa, animação, né? Estranho. Uma animação. Curioso. Curioso. Já aconteceu antes, mas esse ano ele ganha uma força para ganhar o Oscar de animação por ter sido indicado a melhor filme internacional. E o outro é o único que eu não vi ainda, que é o da Dinamarca, que se chama A Garota da Agulha, né? Está entrando no streaming, pretendo ver essa semana ainda. Né? Tá um filme muito bem avaliado pela crítica, mas esse não posso falar porque esse eu realmente não assisti. A Garota da Agulha representa a Dinamarca. Bom, Dorim, eu não poderia deixar, antes do encerramento desse bate-papo muito gostoso, de deixar você bravo comigo e, consequentemente, o professor Farid também, ao fazer uma provocação. Pelo tempo que eu acompanho o Oscar e pelo tempo que eu não vou ao cinema, última vez foi no De Volta para o Futuro 1, lá em Piracicaba. Não que eu não veja filmes, assisto em casa. Mas assim, eu não sei não, eu tô de olho porque grandes filmes que eu achei que iam ter enorme repercussão no Oscar não foram nem indicados. Eu não sei, eles gostam de umas coisas que só vocês, né, críticos, artistas e tal, vocês observam, vocês têm um olhar para detalhes que a gente não tem, vocês observam detalhes que nós não vemos e nós nos interessamos, nós, eu digo assim, homens da minha faixa etária que gostam de Rambo, que gostam dessas coisas, que a gente não curte esse tipo de cinema, por isso que a gente não valoriza. Então, eu não sei não, por esse aspecto eu acho que filme que não custou absolutamente nada, um cenário pobre, né, Farid? Pobre, assim, perto das superproduções norte-americanas, principalmente. Então, eu acho que esse aspecto minimalista, como você falou, é que vai dar chance para esse filme ganhar, pelo menos como internacional. Porque eles gostam desse perfil. Eu estou muito errado nisso?
Não, também o filme não é tão... A produção não é tão minimalista assim. A produção realmente foi uma produção longa, né? Consumiu vários meses de trabalho e é até bem requintada, porque a reprodução, inclusive, da casa onde morou a família do Rubens Paiva, né, foi uma coisa perfeita. Hoje virou um ponto turístico lá no Rio de Janeiro. Então, o Walter Salles, ele é realmente um diretor que se preocupa muito com detalhes. Então, pode ter a aparência de uma coisa muito simples, mas que realmente demandou muito trabalho e muito recurso. Não é o recurso que o Gladiador teve, né? Que também não resultou em nada. Também não resultou em nada, é verdade. O Gladiador foi indicado ao Oscar de melhor figurino e acabou. Eu adoro, eu acho ótimo o filme. É um divertimento, né, interessante, uma produção extraordinária, mas foi praticamente ignorado pelo Oscar. Agora, essa questão das grandes produções, né, dos blockbusters, precisa também ter um olhar, sim, que o Globo de Ouro já passou a ter. Que o Globo de Ouro criou, nesta edição, uma categoria que é de filme, digamos, o melhor blockbuster, o filme, dentre as grandes bilheterias, o que teria mais qualidade. E esse ano ganhou o Wicked, né? Um musical que é a adaptação de um musical da Broadway que mais rendeu até hoje. É o musical de maior renda até hoje, daqueles transportados da Broadway para o cinema. Ele ganhou um Globo de Ouro por esse motivo. Então, eu achei interessante que haja mesmo esse olhar para aqueles filmes que são extraordinários sucessos populares que todo mundo vê, né? E que, em geral, não tem nenhuma premiação. Que eu me lembro, quem foi esse exemplo foi o Titanic, né? Assim, foi um grande filme que levou quase todos os prêmios, né? Não foi? 11. 11 prêmios, levou, né? 11 Oscars, é um dos 3 filmes mais premiados da história, né? Só 3 filmes até hoje conseguiram a proeza de ter 11 Oscars, né? Oscars. Sabe quais são? Não. Um é o Titanic. O outro é Ben-Hur, de 1959. E o outro é o Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, né? Do Peter Jackson. São esses 3 filmes que têm o recorde de 11 Oscars nunca batido. Você sabe que o Cláudio tem uma biga lá em São Pedro, que ela está preservada até hoje, não é, Botorinho? Exatamente, a biga do Ben-Hur, né? Eu acho que realmente a gente tem que pensar nessas grandes produções também, e como o Farid disse, né? Talvez criar, né, uma categoria que acomode essas produções, embora nos últimos tempos a gente tem visto poucas, né, grandes produções dessa natureza, com efeitos especiais, né? O próprio aquele filme do o Avatar, por exemplo, que todo mundo esperava fosse ter uma porrada de prêmios, né, para dizer mais popularmente, acabou, acho que recebendo 6 Oscars ou 4, uma coisa assim, né? Então, eu acho que é preciso, sim, ter essa categoria, porque faz parte da composição dos filmes mais populares e mais assistidos também, né? Embora hoje os dramas estão no auge, né, de público, né? E a gente tem visto isso realmente, e é muito interessante. Eu acho que vale a pena, assim, o cinema brasileiro parece que está voltando ao foco dele, né? E nós já tivemos grandes diretores, grandes nomes, né, do cinema brasileiro, e quem sabe nós estamos retomando de novo uma época que nós já passamos, né, aqui no Brasil. Vamos torcer bastante para isso, né? Torcer para que a história realmente traga um Oscar, 2 ou até os 3, o que eu não acredito, o que é meio impossível devido a essa grande concorrência que existe, né? Mas a torcida é grande. Nós estamos aí para isso, para torcer, né? Que é o que nós podemos fazer hoje. Assistir ao filme, que é realmente espetacular, eu acho que vale a pena a gente assistir.
E você assistir na televisão é uma coisa, no cinema é outra, né? Então eu aproveitei, fui ao cinema assistir, achei muito bom, achei maravilhoso. Eu acho que a grande façanha dele, por ser um filme de drama, é prender o espectador até o final, do começo ao fim, da primeira à última cena. Cláudio, aproveita então, estenda as suas despedidas aí ao professor Farid, lembrando que na segunda-feira a gente volta ao vivo às 10 da manhã, eu de forma itinerante, e você volta ao seu horário costumeiro, às 10h20 da manhã. Esperamos o retorno do nosso José Antônio Sinas, queimadíssimo aqui, com o seu novo visual aqui no Farol, tá bom? Com certeza, Beto. Farid, um grande abraço. E só para lembrar também, né, as cenas finais do filme com a Fernanda Montenegro também não deixa de ser emblemática, né? Mas eu acho que o papo foi interessante, a questão vai ser discutida e vai ser muito falada daqui para frente. E a gente sabe que, como o Farid costuma gabaritar as indicações dele nos artigos que ele escreve, né? Torcemos aí para que isso aconteça também agora. Farid, um grande abraço para você, obrigado por estar aqui com a gente novamente, quem sabe agora com mais frequência novamente, né? Para que nós possamos ter todo o seu conhecimento sobre cultura, sobre música, sobre cinema, para que nós façamos do nosso Farol de Limeira realmente um difusor dessa cultura. Um grande abraço, Farid, um grande abraço, Beto. Até segunda-feira, então, né? Se eu conseguir autorização, eu venho de Biga para cá. Na segunda-feira, que daqui a pouco eu estou indo para São Pedro. Tá bom, amigo. Bom fim de semana. Até segunda. Grande abraço, até segunda. Um abraço para você. Cláudio, espero que você use a biga do Ben-Hur, não da do Messala, viu? Com certeza. Tá bom. Valeu, Cláudio. Professor, mais uma vez, muitíssimo obrigado. E vamos nos ver, talvez com mais frequência ao longo do ano aí, falar de cultura. Uma última pergunta, vai. Para um meio ogro no cinema como eu, a Márcia foi no cinema, já viu o filme e tal. Se eu quiser assistir esse filme nesse final de semana, como eu faço? Vá ao cinema. Ainda está em cartaz? Ainda estou aqui, o filme está dizendo. Ainda estou aqui, verdade. Tem sessões aqui, se eu agora não, mas em Serra Negra não tem cinema. Qual é? Não, em Serra Negra não tem cinema. Não? Não, nós não queremos cinema. Você vai estar... eu vou estar em Serra Negra. Esse fim de semana? Eu vou estar com a minha internet lá, com a minha Smart TV e tal. Não, o filme não. Está no streaming ainda, vai demorar um pouco, né? Não saiu? Não. Está nos cinemas, principalmente porque está atraindo muita gente aos cinemas. Aí ele permanece. Então, tem que permanecer. Porque eu recomendo que você vá ao cinema, né? Quebre esse jejum, escolha uma sala boa, bacana, né? Bacana. Que tenha boas condições de projeção e de som, principalmente, né? E eu acho que é uma experiência inigualável você ir ao cinema. Eu também sou obrigado a ver muita coisa no streaming, porque não chega aqui ou não é lançado, mas toda a chance que eu tenho de ver um filme, eu vou ver no cinema. O Ainda Estou Aqui está em cartaz aqui em Limeira, em um dos cinemas, não me lembro se é no Limeira Shopping ou no Pátio, mas ele está em cartaz. E voltou, né, praticamente em toda a região, principalmente em função das indicações ao Oscar. Tá bom. Muitíssimo obrigado, até uma próxima. Eu que agradeço, obrigado. E quando der certo, estamos aqui para falar. Cinema, de teatro, de arte. Bacana. Esse professor Farid Zaine aqui no nosso programa.